Continuando a nossa discussão, agora nós vamos falar dos agentes anti-herpes vírus. E nós vamos começar com o aciclovir, que é um agente muito conhecido com atividade contra a herpes. O aciclovir iniciou sua utilização desde 1982. O espectro antiviral do aciclovir ele é restrito aos herpes vírus e dentro desse grupo de vírus ele tem uma maior atividade, principalmente contra o vírus da herpes do tipo 1, vírus da herpes do tipo 2, varicela zoster e outros vírus da herpes como o Epstein-Barr, citomegalovírus, herpes do tipo 6, ele já tem uma atividade bem menos potente. O aciclovir ele é um fármaco que, após a sua administração, ele precisa ser convertido na sua forma trifosfatada para que ele se torne ativo. O aciclovir ele tem uma estrutura que é análoga à guanina, contudo, ele carece daquela hidroxila na cadeia lateral, como vocês podem ver aqui, né? O substrato natural da DNA polimerase viral seria aqui a guanina, né, um dos nucleotídeos. Contudo, o aciclovir ele tem essa estrutura muito parecida, mas a ausência dessa hidroxila na cadeia lateral. Então, a partir do momento que o aciclovir ele foi incorporado pela DNA polimerase viral, ele vai ser um elemento de terminação da cadeia, porque não vai ter essa hidroxila para fazer a próxima ligação com o próximo nucleotídeo, a ligação fosfodiéster. Bem, então, após o aciclovir entrar nas células, ele vai ser convertido por uma timidina cinase. Essa timidina cinase é do próprio vírus, uma timidina do herpes vírus, que vai converter, então, o aciclovir numa forma fosfatada, o aciclovir com um fosfato. E por enzimas, agora, principalmente da célula do hospedeiro, ele vai ganhar agora mais 2 fosfatos. Então, esse monofosfato vai ser convertido na sua forma trifosfatada. E é essa forma trifosfatada do aciclovir que vai ser incorporada para dentro do DNA viral, né, pela DNA polimerase, e assim a síntese de DNA vai ser inibida, já que ele vai atuar como um elemento de terminação de cadeia, como a gente já colocou, pela ausência da hidroxila na cadeia lateral. Essa imagem, ela representa o mesmo mecanismo que nós acabamos de discutir. A partir da entrada do aciclovir na célula, a primeira fosfatação por uma timidina cinase viral e, na sequência, ele chega à sua forma trifosfatada, principalmente por enzimas celulares da célula hospedeira mesmo. Ele, então, é incorporado pela DNA polimerase viral e atua como um elemento de terminação, né, prematura da cadeia de DNA, inibindo, então, a síntese de DNA viral. A resistência ao aciclovir, a gente vendo o mecanismo de ação, fica muito claro que se a timidina cinase viral não existir ou se ela for deficiente, esse fármaco não é ativado e não pode, então, inibir a DNA polimerase viral. Então, esse é o principal mecanismo associado à resistência ao aciclovir. O vírus, ele, então, diminui ou até deixa, né, de produzir a enzima timidina cinase viral. Com relação às formulações do aciclovir, ele está disponível para administração por via oral. Aqui o limitante seria uma biodisponibilidade relativamente baixa, entre 10% a 30%. O fármaco também é disponível em apresentações tópicas, como aqui cremes, né? Aqui a gente tem o limitante de uma baixa absorção cutânea e de mucosa. E a formulação intravenosa, para administração intravenosa. Nesse caso, né, rompe esse limitante da baixa biodisponibilidade da formulação oral e é normalmente para aquelas infecções mais graves associadas aos herpes vírus. O aciclovir ele tem uma boa distribuição pelos líquidos corporais, aqui então, por exemplo, fluido vesicular, humor aquoso, líquido cerebral, leite materno, líquido amniótico e placenta, e sofre uma eliminação principalmente por excreção renal. Então, aqui a gente tem um limitante, o fármaco ele é eliminado sem metabolização e nos pacientes que têm algum comprometimento da função renal, isso
é um limitante, né? Além do fato do aciclovir ele ser um fármaco nefrotóxico. Então, a disfunção renal reversível, ela é um dos efeitos adversos relacionados à administração, principalmente a intravenosa, ao aciclovir. Muitas vezes associada a uma nefropatia cristalina. Então, o paciente ele precisa ter uma boa hidratação a utilizar esse fármaco para se evitar essa nefropatia cristalina. Bem, nós temos um profármaco do aciclovir, que é o valaciclovir. O valaciclovir ele é convertido após metabolismo intestinal e hepático por hidrólise a aciclovir. E aí, nesse caso, você aumenta muito a biodisponibilidade. Ela já, no caso do valaciclovir, ela chega a uma biodisponibilidade oral de quase 70%. Então, você fica com níveis praticamente comparáveis ao do aciclovir intravenoso. Mas graças, né, a esse metabolismo intestinal e hepático por hidrólise. Com relação aos efeitos adversos mais comuns do aciclovir, no caso da aplicação tópica, seriam efeitos bem brandos, né? Só talvez uma irritação, queimação no local ali da aplicação, principalmente nas lesões genitais. Por via oral, raramente, mas podem haver alguns distúrbios do trato gastrointestinal, diarreia, náusea, êmese, talvez cefaleia, algum exantema cutâneo, mas normalmente é um fármaco bem tolerado por via oral. E aí, no caso da administração intravenosa, é que os efeitos adversos são mais pronunciados. E aí, eles seriam principalmente os problemas renais, uma disfunção renal transitória, chega a acontecer em 5% dos pacientes que fazem uso. Como a gente já falou, está associada a uma nefropatia cristalina, por formação de cristais na urina. Então, a hidratação do paciente é muito importante. A disfunção renal, ela é mais comum se houver uma infusão muito rápida do fármaco, se o paciente estiver desidratado ou o fluxo de urina for muito inadequado, ainda se estiver usando outros medicamentos que também são nefrotóxicos. Então, esses fatores são condições de risco que precisam ser, né, ajustados no caso da administração intravenosa. Uma outra complicação seriam os efeitos adversos a nível de sistema nervoso central, a neurotoxicidade. E pode incluir tremores, delírios, convulsão, alteração do sensório, por exemplo. Com relação à utilização do aciclovir por mulheres grávidas, não foi observado nenhum tipo de anormalidade nesses lactentes de mães que utilizaram o aciclovir durante a gestação. Bem, como nós já comentamos anteriormente sobre o espectro da atividade do aciclovir, restringe-se aos herpes vírus humanos. Então, ele tem atividade no vírus da herpes do tipo 1, uma atividade que reduz um pouquinho para o vírus da herpes do tipo 2 e mantém sua atividade para varicela zoster. Mas, normalmente, para a varicela, as dosagens vão ser maiores do que aquelas usadas, por exemplo, para o vírus da herpes do tipo 1. Epstein-Barr. Então, o agente mononucleose infecciosa, o fármaco é considerado sem benefício clínico. No caso do citomegalovírus, para tratamento, o aciclovir ele é considerado terapeuticamente ineficaz, mas existem usos do aciclovir para profilaxia no caso do citomegalovírus. Então, ele é usado para profilaxia, embora depois que a infecção já esteja estabelecida, ele já seja um agente terapeuticamente ineficaz. Herpes do tipo 6, 7, o fármaco também é considerado ineficaz. Com relação a interações, sabendo que é um fármaco nefrotóxico, a principal interação, o principal ponto que deve ser analisado com relação às interações é com outros agentes nefrotóxicos. Então, ciclosporina, a gente sabe também que a anfotericina B é um agente nefrotóxico e isso vai potencializar essa nefrotoxicidade. O fármaco é eliminado por excreção renal, então a probenicida, ela diminui a depuração do aciclovir, então provavelmente existe um grau importante de secreção tubular ativa, e a gente sabe que a probenicida ela é secretada, então eles competem ali,
E quando a probenecida é administrada conjuntamente, ela diminui a depuração do aciclovir e aumenta a meia-vida do aciclovir. O aciclovir vai diminuir a depuração de outros fármacos eliminados por secreção renal, por exemplo, como o metrotrexato, competição, então, pelas proteínas transportadoras renais. O outro agente anti-herpes vírus que nós vamos discutir é o ganciclovir, também é análogo estrutural à guanina, e a sua estrutura se assemelha bastante ao aciclovir, com exceção de um grupo na cadeia lateral, que é um grupo hidroximetila. Nós também, nesse caso do ganciclovir, temos um profármaco que é o valganciclovir. O ganciclovir, assim como o aciclovir, tem uma biodisponibilidade oral baixa, aqui em torno de 6 a 9%. Já na forma do profármaco, o valganciclovir, a biodisponibilidade aumenta muito, em torno de 61%, e pode ser um pouco mais elevada se o fármaco é tomado junto com alimentos. A conversão do profármaco em fármaco ativo é por uma reação de hidrólise. E embora o ganciclovir tenha atividade contra todos os herpes vírus, ele é considerado mais efetivo para as infecções por citomegalo. E vocês sabem que a infecção por citomegalo ela tem um caráter mais importante no caso dos indivíduos imunocomprometidos, naqueles que fizeram transplante de órgãos, ou ainda no caso de uma infecção congênita. Um paciente imunocomprometido ele é associado a vários tipos de manifestações clínicas, desde quadros de encefalite, retinite, pneumonia ou até alterações a nível do trato gastrointestinal, como gastroenterites. E também a sua transmissão congênita é importante, porque pode levar a algum tipo de malformação, né? O mecanismo de ação é bem similar ao que nós já discutimos para o aciclovir, ele é ativado por conversão em um nucleotídeo trifosfatado. No caso do citomegalovírus, essa fosfatação é feita por fosfotransferases. Aqui vocês conseguem ver. Aqui o gene que codifica esse UL97. Mutações nesse gene estão associadas à resistência ao ganciclovir. Ele também precisa chegar na sua forma trifosfatada e a partir de então ele consegue inibir as DNA polimerases do citomegalovírus. Então ele também vai se ligar ali a DNA polimerase viral, ela vai capturar, né, esse análogo da guanina, análogo do GTP e tentar incorporar a fita, mas ele também é um elemento de terminação de cadeia, visto que ele não tem aquela hidroxila na cadeia lateral, então ele não consegue fazer uma próxima ligação fosfodiéster e ele então interrompe a síntese de DNA viral, interrompendo então o ciclo viral. Com relação à farmacocinética, nós já falamos que a biodisponibilidade oral do ganciclovir é bastante baixa. O valganciclovir, ele aumenta essa biodisponibilidade. Na administração intravenosa, o ganciclovir, ele atinge concentrações no humor vítreo que são às vezes maiores ou bem similares às do plasma, então é importante no caso das retinites por citomegalovírus, e possui a eliminação principalmente renal. O ganciclovir, existe um certo acúmulo desse fármaco na medula óssea, as concentrações ficam bastante altas na medula óssea, o que pode, né, ser um dos fatores que contribui para essa mielotoxicidade, que é um dos efeitos adversos mais importantes do ganciclovir. Então, uma leucopenia grave, neutropenia, anemia, trombocitopenia, pancitopenia, até anemia plástica, associada ao uso do ganciclovir. Esse aqui é o principal efeito adverso associado à utilização do ganciclovir. A nível do sistema nervoso central também, cefaleia, convulsão, sedação, tontura, até convulsão e coma. É um fármaco considerado teratogênico, embriotóxico, carcinogênico, então não deve ser utilizado por mulheres em período, né, gestacional, ou mulheres que têm risco de engravidar. Além das reações relacionadas à infusão, ele também pode gerar dor, flebites associadas à infusão. É um fármaco eliminado por via renal, também necessita de ajuste de dose em caso de insuficiência renal baseado então no clearance de creatinina. Esses ajustes são disponíveis, né, bem conhecidos,
como a dose deve ser ajustada aí com base nos resultados de clearance de creatinina. Interações medicamentosas do ganciclovir são interações clássicas, aqueles fármacos que afetam secreção tubular, né, a sua eliminação é renal. Então, fármacos que competem por secreção tubular, como a probenecida, podem interferir e aumentar a meia-vida do ganciclovir. A azidovudina é conhecida como um agente também mielossupressor, então isso vai gerar uma reação, né, uma interação de potencialização desse efeito. A mielossupressão pode ser muito elevada. E outras drogas mielossupressoras ou mesmo associadas à lesão renal, como dapsona, a pentamidina, flucitosina, vincristina, vimblastina, fármacos antineoplásicos, a anfotericina B, um antifúngico, também usado como antiprotozoário, e alguns análogos de nucleosídeos com atividade para HIV, como por exemplo a azidovudina que nós já falamos, entre outros, que também vão potencializar, principalmente no caso dos análogos nucleosídicos, a supressão da medula óssea. Por fim, em infecções, tanto por herpes quanto por citomegalovírus resistentes a ciclovir, ou no caso de um citomegalovírus resistente ao ganciclovir, nós temos uma outra opção terapêutica que é o foscarnet. Ele é um análogo do pirofosfato inorgânico e tem atividade contra os herpes vírus e até alguma atividade descrita contra HIV, embora não seja um agente utilizado para HIV. Ele não sofre aquele metabolismo intracelular, ou seja, ele não precisa daquelas fosfatações intracelulares para se tornar ativo. É muito mais ativo contra DNA polimerases virais do que DNA polimerases humanas. E um ponto interessante da sua farmacocinética é o fato do fármaco sofrer reservatório, ele é sequestrado nos ossos em torno de 10 a 20% desse fármaco. Aqui o mecanismo de ação, então, do foscarnet, assim como do aciclovir, do ganciclovir, é a inibição da DNA polimerase viral. O mecanismo de ação do foscarnet difere do aciclovir, do ganciclovir, porque eles não inibem indiretamente a enzima, como nós falamos para esses fármacos anteriormente. O ganciclovir, ele se liga diretamente à DNA polimerase dos herpes vírus, ou mesmo da transcriptase reversa do HIV, mas no local em que essa enzima se liga ao pirofosfato inorgânico. O foscarnet, ele é análogo do pirofosfato, então ele se liga ao sítio da enzima, ao local da enzima que ia fazer a ligação ao pirofosfato e impede então a atividade da enzima, e aí ela não consegue mais incorporar nucleotídeos à fita nascente de DNA. Então, a partir daí, o vírus não consegue sintetizar DNA, a biossíntese é cessada, portanto, o ciclo viral é interrompido. Essa imagem aqui também mostra, né? Enquanto aciclovir, ganciclovir precisam daquelas trifosfatações intracelulares, o foscarnet ele já é um fármaco que se liga diretamente à DNA polimerase e inibe a síntese de DNA viral. O foscarnet ele é eficaz no tratamento da retinite causada por citomegalovírus, incluindo aquelas infecções que são resistentes ao ganciclovir. Também no tratamento de infecções por citomegalovírus em pacientes com alguma imunodeficiência, como os pacientes com AIDS ou pacientes submetidos a transplantes, e mesmo nas infecções por herpes, tipo 1, 2 e varicela zoster, que são resistentes ao aciclovir. Então, esse fármaco ele fica como uma estratégia terapêutica, principalmente para essas infecções por citomegalo, herpes, varicela zoster, que são resistentes ao tratamento mais clássico. O foscarnet ele é eliminado principalmente por excreção renal, de forma inalterada, não sofre metabolismo antes da eliminação. E, como a gente já falou, para os outros fármacos, normalmente a biodisponibilidade oral desses fármacos é bem baixa, então ele também é administrado por via intravenosa. Em relação aos efeitos adversos, o foscarnet ele causa uma série de alterações metabólicas. Então, diminui o nível de cálcio, magnésio, potássio. Ele é um fármaco que se ioniza no pH plasmático. Então,
ele vai se quelando com esses outros cátions e pode então culminar na diminuição dos níveis de cálcio, magnésio e potássio. Além disso, ele é um fármaco nefrotóxico. A nefrotoxicidade ela pode ser acentuada em caso de uma infusão muito rápida, de altas doses, se o paciente estiver desidratado, se o paciente tem insuficiência renal prévia ou se está usando um outro medicamento que também é nefrotóxico. Além dos distúrbios a nível do sistema nervoso central. Cefaleia, tremor, irritabilidade, convulsão, alucinações também podem acontecer durante o uso do foscarnet. É um fármaco, assim como nós falamos para o ganciclovir, que não deve ser utilizado na gravidez, é considerado mutagênico, já foi demonstrado a normalidade em dente, em esqueleto de animais, nos estudos experimentais, então a segurança na gravidez não é conhecida, portanto não deve ser administrado em mulheres grávidas ou com risco de engravidar. Então é isso, pessoal, encerra aqui nossa discussão, nossa videoaula, espero que ela possa ajudar no estudo de vocês e até a próxima aula.